E é claro, quando o presidente eleito Lula voltar de Portugal, voltar da viagem ao exterior, ele vai participar ativamente de tudo isso. Como ele mesmo disse na entrevista hoje em Lisboa, vai continuar indicando os nomes dos grupos de transição e já vai pensar em ministeriáveis. Sobre isso, Raquel Landim tem uma apuração envolvendo o nome de Fernando Haddad. Márcio, está crescendo muito a perspectiva do Fernando Haddad ser escolhido ministro da Fazenda. Assim, não está batido o martelo. Fazenda, da Fazenda. Porque o Lula deve separar, né, ministro, de novo, a Fazenda, o planejamento e o desenvolvimento. Está crescendo essa perspectiva porque Haddad foi um dos únicos aí entre os ministeriáveis que foi com ele para a viagem Egito, Portugal. Então, está aumentando este caldo e pessoas ligadas à Haddad estão tentando convencer os interlocutores no mercado financeiro que ele seria uma boa alternativa, que ele teria, sim, responsabilidade fiscal. Eu fui sondar no mercado, hoje falei com 2 presidentes de grandes bancos e está difícil de convencer. O que eles dizem é que o Haddad carrega todo um histórico dessa política desenvolvimentista petista e que eles não enxergam ele mudando de posição. Nomes que seriam vistos de uma forma como mais políticos, aí mais fáceis de negociar, estão Alexandre Padilha e Rui Costa. Ministro, eu acho que a gente vai quase encerrar o programa aqui, mas eu pego a sua experiência, mais uma vez, como já tendo participado certamente de outros momentos de transição. Qual teria sido a importância de já termos pelo menos o ministro da Fazenda, ministro da Economia, seja lá o título que ele virá a ter, para acalmar os mercados nesse momento e até facilitar todo esse trâmite da PEC da transição, tão polêmica, mas garantindo que teríamos um ministro estável, responsável fiscalmente? Isso não facilitaria tudo lá no Congresso? E como esse bastidor, né, da transição é muito dinâmico, porque o nome de Haddad está ali precificado, cotado para o Ministério da Economia, e eu também tenho ouvido para o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, colocar o Haddad lá. Então, algumas figuras do PT têm uma dívida com essa eleição. Então, Lula ganhou e outras pessoas saíram prejudicadas nas urnas ou nem mesmo se lançaram candidatas. Humberto Costa, em Pernambuco, o governador Rui Costa, inclusive o mesmo sobrenome. Então, são pessoas tidas como ministeriáveis. Que xadrez. Exato, que Lula tem que trazer para dentro do governo. Então, além de economia, tem essa possibilidade, pelo menos o que as fontes apontam, também de relações exteriores. Olha, eu me lembro, o Tancredo era cheio de folclore, né? Todo mundo tem folclore do Tancredo, mas uma coisa que parece que ocorreu realmente, a respeito dessa coisa dos bastidores, que vão lançando nomes, você faz ministro disso, ministro daquilo, e tinha alguém, que era um político importante, que foi lançado por várias hipóteses que ele colocava em ministério. E aquilo nunca se concretizava. Um dia ele chegou no Tancredo, ele era próximo ao Tancredo, disse: Tancredo, olha, eu estou ficando desmoralizado, porque falam o meu nome para ministro disso, para ministro daquilo, não acontece nada. O que vai acontecer comigo? Eu dependo de voto, estou ficando mal. O Tancredo disse: olha, faz o seguinte, você diga que eu lhe convidei e que você recusou. Eu acho que isso é bem da esperteza do Tancredo. Mas é isso, eu acho que é o seguinte, o Lula, em relação a isso, ele disse uma coisa que é muito importante, eu acho, o trato com o Congresso. Ele disse: para mim não existe centrão. Não existe centrão. Existem partidos que compõem o centro. E eu vou me entender com cada um desses partidos. Isso é de uma grande sabedoria, porque o centrão é uma medida defensiva contra a polarização. Isso aconteceu já, aliás, na Constituinte. Formou-se um centrão porque havia 2 pontos muito extremos. E o centrão, que se chamou na época, eram os partidos moderados, que permitiram que nós tivéssemos uma Constituição. Se a polarização se mantivesse em questões como reforma agrária, por exemplo, nós não teríamos nem reforma agrária e nem Constituição. É que é curioso, a gente começou falando da degradação da política e de como havia as moedas de troca, e esse centrão, ao longo do tempo, foi se transformando, né? Foi virando uma entidade, Da moeda de troca de novo. Então, o que o Lula diz: o centrão, para mim, diz ele, não é uma entidade. São partidos que estão hoje reunidos em função de uma circunstância política. Eu quero me tratar com cada um desses partidos. Eu acho uma coisa sábia. É uma forma de ir desmontando um pouco todo esse arcabouço que foi montado e que pode levar a situações difíceis para a governabilidade.